Paz e graça a todos os amigos e irmãos, colaboradores do Reino de Deus. Esse pequenino que vos fala, Dejaniro Vieira. Esta é a parte 2 da série Líderes, ok? A parte 2 da série Líderes. Na parte 1, nós lemos em Tito, capítulo 1, no verso 5. Vamos dar continuidade daqui para melhorar o nosso entendimento. O Tito, capítulo 1, verso 5 nos diz: Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses ancião, como já te mandei. Verso 2 é, a partir daqui, o nosso áudio, ok? Para que a gente possa entender melhor. Ele diz: para que você possa estabelecer anciãos. O apóstolo Paulo está dizendo para Tito: Tito, a sua missão é estabelecer anciãos. Eu estou te deixando aqui para isso. E para você estabelecer anciãos, existem critérios a qual esses anciãos, esses líderes, precisam estar abalizados, alinhados, aprumados, de acordo com os critérios a qual eu estou deixando contigo. Esses critérios, obviamente, o apóstolo Paulo recebeu da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo, para ser entregue a Tito e assim ser usado até o dia de hoje. São critérios que para ser usado até o dia de hoje, para estabelecer um líder, para que a pessoa seja líder dentro de um ministério, ela precisa estar abalizados, né? Ela precisa obedecer esses critérios. Quais são eles? Está aqui no verso 6. Alguém que seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é uma pessoa que ela tenha a vida dela de forma que as pessoas não achem nela nada que venha desabonar a sua conduta. Ser irrepreensível é uma pessoa que tenha a sua vida de forma transparente, onde que os outros não acham nela aquilo que venha ser motivo de acusação ou que venha desabonar a sua conduta. O primeiro critério para uma pessoa ser estabelecida, ser colocado como líder dentro de uma igreja hoje, já está aqui. É alguém que seja irrepreensível, seja uma pessoa que tenha um bom testemunho, uma forma de vida onde os outros que a vê enxerguem ela de forma que ela não tenha nada que venha desabonar a sua conduta ou motivo a qual para que ela venha a ser repreendida. Então, uma pessoa irrepreensível, esse é o primeiro critério para ser líder. Olha o que o texto está dizendo, que Tito deveria estabelecer líderes em Creta, na cidade de Creta. Essa foi a ordem do apóstolo Paulo e os critérios estão aqui. Primeiro critério é ser irrepreensível. Segundo critério é ser marido de uma só mulher. Preste bem atenção, isso aqui a gente precisa entender. Ser marido de uma só mulher não é ser, como muitos acham aí, o cara casou, não pode ter uma outra mulher na rua. Meu amigo, entenda, até uma pessoa que não é crente em Cristo Jesus, que não é evangélica, que não tem um segmento de fé dela evangélico, até essa pessoa que é de outro segmento de fé, ela entende que se ela casou, ela deve ser o marido daquela mulher apenas. E não deve ter uma outra mulher na rua. Isso é fato. Isso é notório, isso é tão claro como a água límpida. Né? Então, todos, até pessoas que não são evangélicas, que não são do segmento evangélico, não são crentes em Cristo Jesus, mas são casados, eles sabem que para ser marido de uma mulher só. Mas o sentido desta palavra aqui, marido de uma mulher só, é da seguinte forma: hoje, um camarada, um líder, ele está casado com uma mulher. Vamos supor que, por qualquer motivo, lá na frente ele se separou, dali a 2 anos, 3, ele se separou. Ele vai e casa novamente. E aí ele convive com essa segunda esposa, casou e está vivendo normalmente. Lá, 2, 3, 4 anos depois, ele separa novamente
e vai se casar pela terceira vez, ou seja, ele foi marido da primeira mulher, ele foi marido da segunda mulher, ele foi marido da terceira mulher, ele foi esposo da primeira mulher, ele foi esposo da segunda mulher, ele foi esposo da terceira mulher, e assim sucessivamente, se fosse 3, 4, 5, 6, 7. Apesar de que tem líderes hoje aí, né, na frente de vários ministérios, que já está no 5º, 6º, 7º casamento. E o texto aqui é claro, que para ser estabelecido líder, ele deve ser marido de uma única mulher. Coisa que está difícil hoje, né? Você for olhar para muitos ministérios aí, muitos arranjaram uma forma de dar legalidade às suas prostituições. De que forma? É como eu falei, ele casa, dali a 1 ano, 2 anos, depois 3 anos, sei lá, ele separa, depois casa com a outra mais novinha, mais bonitinha, durinha, né? Toda gostosinha. Aí ele vai, casa novamente, já tá na segunda esposa, daqui a pouco já tá na terceira, na quarta, e tá lá como líder no ministério, é pastor presidente de ministério e etc. Mas está contrário ao que a Escritura diz, não é para estar ali. Por quê? Porque o critério bíblico aqui está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não é você que está ouvindo que tem razão, não é o líder, não é o pastor, não é a igreja, não é a convenção que tem razão, não. Quem tem razão é a Escritura. A Escritura diz marido de uma só mulher. Bom, se ele está no 2º casamento, ele está sendo marido da segunda mulher. Se ele está no 3º casamento, ele está sendo marido da terceira mulher, e assim sucessivamente. Então ele não foi marido, ele não é marido de uma mulher só, ele não está atendendo o critério a qual a Escritura diz. Critério esse que o apóstolo Paulo deixou, né? Tito na cidade de Creta para pôr em ordem a desordem que estava. E tem muitos ministérios que estão aí debaixo dessa desordem, né? Porque o seu líder, que está lá na frente, né, sentado na tribuna, bonitão lá, já está no 2º, no 3º, no 4º, 5º casamento, contrário ao que a Escritura diz, que é marido de uma só mulher. Ok? Salvo se ele foi marido de uma mulher e essa mulher morreu e ele se tornou viúvo. Né? A esposa dele, o Senhor recolheu e ele ficou viúvo, aí ele está liberado para ter um novo matrimônio. Mas se a mulher está viva, meu amigo, esse camarada não é para estar aí na tribuna, não é para estar na condição de líder, muito menos ser pastor presidente de ministério nenhum. Porque está aqui o critério, um dos critérios seja marido de uma só mulher, ok? Vou dar continuidade aqui para a gente concluir esse verso 6. Vai ficar um pouco longo o áudio, mas vamos lá. Marido de uma só mulher. Tendo filhos, esse já é o 3º critério. O primeiro critério foi ser irrepreensível, segundo, marido de uma só mulher. E o 3º critério é tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Pronto, aqui agora já derrubou um bocado de gente aí, né? Primeiro porque, tendo filhos crentes, tem um monte de líderes aí que seus filhos não são crentes. Um monte de líderes aí que seus filhos, além de não ser crentes, estão nas drogas, estão no mundão, no paredão, na criminalidade, no tráfico. Tem muitos líderes aí com seus filhos aí envolvidos em tudo aquilo que não presta. Mas o texto aqui está bem claro. O 3º critério a qual o líder deve estar abalizado e atender, está alinhado, aprumado dentro desse critério, o critério é esse, ter os seus filhos crentes. Será que é assim? Será que quando a gente olha para a tribuna, será que a gente olha lá na igreja, lá a gente vê os pastores, os líderes, os presbíteros, os apóstolos, né? Tem muito apóstolo aí com seus filhos está lá empunhando fuzil, empunhando pistola, com cigarro de maconha na boca, né? Traficando. Tem outros que estão no paredão, tem outros que estão aí no mundão, jogado na prostituição, na bebida. São filhos de crente, filhos de apóstolos, filhos de bispos, filhos de pastores, são líderes. E a ordem do apóstolo Paulo, segundo as escrituras direcionadas pelo Espírito Santo de Deus,
O critério é esse. Esse é um dos critérios, ter os seus filhos crentes, obedientes. Está aqui. Que não sejam acusados de dissolução. Dissolução, ou seja, são aqueles filhos, o pessoal pode dizer assim, não, meu filho, ele é crente, ele está aqui na igreja, ele é crente e tal, mas ele é separado da mulher. Essa palavra aqui, ó, dissolução, significa separado. Ser separado, ou seja, o seu filho, o filho do líder, ele não pode, primeiro, ele tem que ser crente, e que ele não seja acusado de separação, de dissolução, um camarada que é casado, ou aqueles que não são casados, possa ser que o meu filho aqui é adolescente, não é casado, então essa palavra aí não serve para ele. Mas tem muitos líderes que já estão com seus filhos grandes, mas que o camarada está lá e a vida dele está separado da mulher. Essa palavra dissolução também é dissoluto, do latim dissolutius, que também significa misturar. Ou seja, seus filhos não podem estar sendo acusados de estar misturados com o que não presta. Será que está sendo assim? Os líderes que aí estão hoje, a maioria, presidente de ministérios, presidente de convenções, que sentam lá na tribuna, que prega dia e noite, será que esses líderes estão abalizados com os critérios que a Escritura diz? Pronto. Então aqui está dizendo que os seus filhos, ele precisa ter os filhos crentes, que não sejam acusados, primeiro, de separação, se for o caso deles estar na idade de casar e tal. O filho do pastor lá, eu estava casado e separou. Tá errado. Ok? Tá fora do critério. Segundo, tá aqui, dissolução, que aponta também para mistura, ou seja, seus filhos não podem andar misturados com aquilo que não presta, com coisas erradas. Ok? E nem serem desobedientes, ele precisa ser extremamente obediente a seus pais. Agora, a pergunta é essa: quando nós olhamos para a tribuna e para uma boa parte dos líderes que aí estão, grandes líderes, médios, pequenos, de grandes ministérios de médio porte, de pequeno porte, de periferia, os líderes da periferia que aí estão na tribuna, será que eles estão atendendo esse critério que a Escritura diz? Pois é esse o problema. A gente, às vezes, olha muito para a vida dos outros, quer consertar a vida dos outros, quer apontar as coisas dos outros, quer olhar para a vida do membro, falar disso, falar do irmão, falar da irmã, falar daquilo outro, fala da roupa, do calçado, da forma como a pessoa se comporta, do como a pessoa se veste e tal. Mas quando você parar para fazer uma introspectiva na sua própria vida, líder, de acordo com o que a Escritura diz, será que está a sua vida balizado dentro desses critérios que a Escritura diz? Que não sou eu que estou dizendo não, tá bom? Para você não dizer, esse irmão tá aí falando isso, falando aquilo outro, eu quero isso. Não sou eu não, queridão. Leia a sua Bíblia e abra a sua Bíblia aí no livro de Tito, capítulo 1, no verso 6, são os critérios que foi entregue pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo, e assim foi passado para Tito, e o apóstolo Paulo deixou Tito na cidade de Creta e disse: coloca tudo em ordem, Tito, coloca essa zona toda em ordem. Eu te ordeno, eu te dou essa missão, eu te dou essa ordem, e os critérios para que você possa estabelecer líderes de verdade, para comandar, conduzir o povo, os irmãos, para cuidar das coisas do Senhor Deus de Israel. Esses líderes precisam estar abalizados, aprumados, alinhados com esses critérios. Não passe a mão pela cabeça, Tito. Ordene tudo. E são esses critérios. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Amém? Esse áudio aqui ficou um pouco longo. Esse é o áudio número 2 da série Líderes.
você vai achá-lo facilmente no YouTube digitando Manancial FM Salvador, ok? Manancial FM Salvador é o nosso canal. Você vai acompanhar todas as séries. Esse é o áudio 2 e vamos estar gravando o áudio 3 para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Reflita nesses critérios. Olhe para a igreja como está hoje. Busque saber da liderança se atende a esses critérios, se está dentro de acordo com o que as Escrituras diz. Porque é muito fácil a gente olhar para a vida do outro e apontar, querer ajeitar e arrumar a vida do outro. Mas quando a gente deveria olhar para a nossa própria vida. Se cada um cuidasse da sua própria vida e buscasse fazer a introspectiva daquilo que é a sua vida para ordenar e arrumar, aprumar e alinhar a sua própria vida, não teríamos primeiro tempo para estar olhando a vida dos outros e, obviamente, tudo seria bem melhor. Por quê? Porque cada um estaria cuidando da sua própria vida. Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz de Cristo. Fica aí esta palavra para o teu coração. Reflita, pense. Deus te abençoe.